Olá, hoje nós vamos para a nossa segunda aula do módulo 2. Nós estamos estudando o cânon da Bíblia e sua evolução histórica. E hoje nós vamos entender um pouquinho da formação do cânon do Antigo Testamento. Se ainda não viu a aula 1, volte lá na aula 1, que lá eu vou te explicar o que significa a palavra cânon, o que é o cânon bíblico. E aí hoje a gente vai dar a continuação, a sequência, falando sobre o cânon do Antigo Testamento. Então vamos para a nossa aula 2, o cânon do Antigo Testamento. A primeira coisa que a gente vai falar é como começou a formação da Bíblia. Como tudo começou. A gente precisa entender que a Bíblia ela não apareceu pronta assim de uma hora para outra, né? Isso foi uma construção de muitos séculos, de muito tempo. Então a gente entende que primeiro a Bíblia começou, a formação da Escritura começou de uma forma oral. Ou seja, as revelações de Deus, aquilo que Deus queria revelar, aquilo que Deus queria falar, era transmitido diretamente às pessoas. Deus falava com o seu povo. A gente vê isso claramente com Adão e Eva. A gente vê isso com Noé, Deus falando para ele, constrói a arca. A gente vê isso com Moisés, Abraão e tantos outros. Então Deus falava diretamente com as pessoas. Era uma transmissão oral. E aquilo que era falado, que era dito, que era ensinado por Deus, era transmitido de geração para geração. Então as pessoas passavam as suas histórias, de pai para filho. Cada chefe de família era responsável por passar aquilo que era ensinado. Então, Adão transmitiu aos seus descendentes, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, foi ensinando aos seus filhos. E durante muitos séculos, a revelação de Deus foi preservada, então, de forma oral. Isso era muito comum naquela cultura. Os povos tinham essa capacidade de memorizar genealogias, leis, acontecimentos de uma forma muito fidedigna. Não era um telefone sem fio, que a informação ia se perdendo. Não, eles tinham preocupação com a fidelidade daquilo que era passado, daquilo que era ensinado. E então vem o segundo ponto. Aqui foi ponto 1, como tudo começou. Então vou botar aqui, ó, ponto 1, primeiro de uma forma oral. E aí depois, no ponto 2, Deus começa a mandar escrever. A gente já vê isso lá, por exemplo, em Êxodo, capítulo 17, versículo 14. Então o Senhor disse a Moisés, escreve isso para a memória, num livro, e repito a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Então Deus manda escrever para a memória. Deus fala com Moisés, olha, escreve isso no livro para a memória e passe esses ensinamentos a Josué. Êxodo 24, 4, também a gente vê Moisés escrevendo as palavras do Senhor. Deuteronômio 31, 9, a gente vê Moisés escrevendo a lei, entregando essa lei aos sacerdotes. Deuteronômio 31, versículo 24 e 26, a gente vê que a lei então é colocada no primeiro depositário, lugar onde essa lei escrita seria guardada, que é a Arca da Aliança. Então Deus sempre se preocupou com a preservação da sua palavra. Ele primeiro começa falando diretamente ao povo, depois Deus manda escrever, e Deus manda que esses escritos fossem guardados, fossem repetidos, e Deus teve sempre esse cuidado de preservar a sua palavra. Então, aqui, quando esses primeiros escritos de Deuteronômio 31, vamos ler? Deuteronômio 31, 24 e 26, diz assim, ó. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levassem a Arca da Aliança do Senhor, dizendo, peguem este livro da lei, coloquem ao lado da Arca da Aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês. Então Deus manda ler e essa mensagem fica guardada. Ali começa oficialmente o núcleo do futuro Antigo Testamento. Assim, Deus então, ponto 3, vai acrescentando coisas a esses escritos. A gente vê isso em Josué, capítulo 24, versículo 26. Josué escreve as palavras no livro da lei do Senhor. A gente vê isso em 1 Samuel 10, 25. Samuel escreve os direitos do reino, 1 Samuel 10, 25. A gente vê isso lá em Isaías 30, versículo 8. Fala com Isaías, vai agora, escreve isso numa tábua perante eles e registra no livro. E várias outras palavras, Jeremias, Abacuque, Daniel, Esdras, vários outros textos mostram esse relato que a palavra de Deus estava sendo escrita em livros. Deus estava formando, assim, o Antigo Testamento. Vou deixar um printzinho aí dessa parte, para você que quiser copiar e pegar os textos. Primeiro, como ele começou, e segundo, então, como o Antigo Testamento foi preservado. Como é que aconteceu a preservação do Antigo Testamento? Depois dos escritos, os livros estavam lá sendo escritos, então, no decorrer desse tempo, no decorrer de anos,
Deus vinha mandando o povo escrever, o povo foi escrevendo. Isso também precisava ser preservado. E aí, Deus usa 3 grupos aqui que eu vou citar, de pessoas que contribuíram para a preservação desses livros. Primeiro, os sacerdotes, que guardavam os livros da lei. A gente vê isso em Deuteronômio 31, 24, que a gente leu aqui agora, né? 24 e 26. Os sacerdotes, eles eram responsáveis por fazer o que então? Por guardar esses livros que eram escritos e também por ensinar o povo. Aquilo que estava sendo escrito, enviado por Deus, aquelas leis, aquelas palavras, além de guardar, eles também ensinavam o povo. A gente também tem os levitas. Os levitas eram responsáveis por ler essa lei para o povo. Eles liam publicamente os escritos, as leis. Neemias capítulo 8, todo o capítulo 8 vai falar sobre o livro da lei, sobre a leitura desse livro para o povo, mas o versículo 9 diz assim, ó, Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todos. Então os levitas, eles liam publicamente e também ensinavam ao povo. Os escribas foram uma classe muito importante para a preservação do Antigo Testamento. Eles eram os copiadores, eles copiavam cuidadosamente cada manuscrito. Cada manuscrito que era escrito era copiado. Eles não podiam alterar letras, eles contavam cada palavra que estava escrevendo, eles não podiam escrever da memória do que eles achavam, eles contavam cada letra. Se tivesse erro, o manuscrito inteiro às vezes era descartado. E isso explica porque os manuscritos foram preservados da maneira que foram. Existem os manuscritos que foram encontrados no Mar Morto e eles apresentam altíssima fidelidade ao texto hebraico que é conhecido hoje. Então, grande parte da preservação do Antigo Testamento foi graças ao povo judeu, os escribas, que foram tão fiéis nessa preservação dos manuscritos. Eu vou ler um texto para você. A Bíblia através dos séculos, ele é de Antônio Gilberto, da CPAD. Na página 76, ele fala um pouquinho dessa preservação dos escribas. E ele escreve o seguinte, ó. Cuidado redobrado havia com a escrita dos livros sagrados. Devemos ser sumamente agradecidos aos judeus por seu cuidado extremo na preservação e preparação dos manuscritos do Antigo Testamento. Aqui estão algumas regras que eles exigiam de cada escriba. O pergaminho tinha de ser preparado de peles de animais limpos, preparados somente por judeus, sendo as folhas unidas por fios feitos de pelos de animais limpos. A tinta era especialmente preparada, o escriba não podia escrever uma só palavra de memória, tinha de pronunciar bem alto cada palavra antes de escrevê-la. Tinha de limpar a pena com muita reverência antes de escrever o nome de Deus. As letras e as palavras eram contadas. Um erro numa folha inutilizava. 3 erros numa folha inutilizavam todo o livro. E os sacerdotes, os levitas, os escribas foram extremamente importantes nessa preservação do conteúdo do Antigo Testamento. Estou focando aqui no Antigo Testamento porque a nossa aula de hoje é o Antigo Testamento, tá? E dentre figuras importantes dessa preservação, Esdras foi muito importante. Ele era um escriba, ele era versado na lei de Moisés. O livro de Esdras, capítulo 7, versículo 6, fala isso. Ele preparou o coração para buscar a lei do Senhor, para praticar, para ensinar a palavra do Senhor. Esdras 7, 6 e 10. E depois do exílio babilônico, quando havia um risco muito grande da perda, né, da identidade espiritual de Israel. Eles ficaram fora, ficaram muitos anos longe, afastados. Esdras promove uma leitura pública, que é esse aqui, capítulo de Neemias 8, conta justamente sobre isso. Esdras, ele ensina o povo, ele restaura a adoração ao Senhor e ele preserva os escritos sagrados. A tradição judaica posterior atribui a Esdras um papel muito importante na organização das escrituras sagradas. E a gente pode dizer com certeza que Esdras foi decisivo na preservação, no ensino e na consolidação da lei após o exílio. Esse texto que também, se depois quiser ler, é um texto muito rico, muito interessante. É Neemias 8, tá? Bom, então vamos para o ponto 3 da nossa aula. Então a gente vê que o Antigo Testamento ele vinha sendo escrito ao longo dos tempos, tá? Foi um trabalho que o próprio povo foi reconhecendo esses livros inspirados. Ele foi preservado através dos sacerdotes, dos levitas, dos escribas. E aí, mais tarde, esses livros precisavam ser reconhecidos como inspirados. Então, como esses livros foram reconhecidos? Já dei na primeira aula, mas eu vou repetir aqui alguns critérios que te passava, tá? Primeiro, a autoria. Quem escreveu aquele livro? Tem uma autoria profética? Ou a pessoa que escreveu era ligada a um profeta? Quem era o autor do livro, né? A fidelidade em revelações anteriores. Ele é fiel com a revelação já dada por Deus? Com revelação anteriores. Terceiro, uma aceitação do povo, de Deus. Esse livro já é aceito no meio do povo. Terceiro, o uso contínuo do livro na adoração. Então, esses eram alguns... Contínuo na adoração. Então, esses eram alguns dos critérios que um livro passava para ter o reconhecimento da sua inspiração. A quarta coisa que eu quero citar com você nessa aula do Antigo Testamento, do cânon do Antigo Testamento, é que na época de Jesus, o cânon já estava praticamente estabelecido. Cânon do AT, né?
Porque a gente vê Jesus, Jesus ele nunca discutiu quais livros pertenciam às escrituras. Ele nunca fala, o livro tal o livro tal não é. Não, muito pelo contrário, Jesus citava continuamente a lei, Jesus citava continuamente os profetas, e Jesus citava continuamente os salmos. A gente vê isso, por exemplo, em Lucas 24, 44. Essa divisão corresponde exatamente ao cano hebraico, que é a lei, os profetas e os escritos. Então, outras referências aqui de Jesus citando, se depois você quiser ler, Mateus 5, 17, Mateus 7, 12, Lucas 16, 29. Vou deixar um print para você dessa folha, para a gente poder continuar. Bom, então como é que ficou formado, então, esse cânon hebraico? O cânon hebraico ficou formado assim, ó. Os judeus, eles organizavam os seus livros em 24 livros. Não porque tem menos conteúdos do que a nossa Bíblia protestante, mas é porque eles agrupam diversos livros. Por exemplo, eu vou explicar isso depois quando eu fazer um quadro comparativo, mas 1º e 2º Samuel, na nossa Bíblia, por exemplo, é separado. No cânon hebraico, eles são juntos. É um só livro. Vou só dar uma pincelada agora, no final da aula eu vou te mostrar certinho como os livros batem, tá? Mas só para você entender, eles têm 24 livros que são exatamente igual aos 39 da Igreja Protestante. Da nossa Bíblia, né? São os mesmos livros, o mesmo conteúdo, então, mesmo livros, mesmo conteúdo. A única diferença é difere, né, na organização dos livros. Alguns livros, por eles, eu vou explicar no final, volto a dizer, alguns livros são juntos, eles juntam alguns livros que na nossa Bíblia estão separados, mas é o mesmo conteúdo e são os mesmos livros, tá? Então, o cânon hebraico se formou, então, com 24 livros. Existe um historiador judeu chamado Flávio Josefo, e ele, por volta mais ou menos de 90 depois de Cristo, vou botar aqui o nome dele se você quiser pesquisar, Flávio Josefo. Ele vem falando, afirmando que os judeus reconheciam 22 livros, né? Porque ele agrupa esses 24 em 22, porque ele queria colocar as mesmas letras do alfabeto hebraico, que são 22 letras, então ele agrupou os 24 em 22, mas são também os mesmos 24, tá? Ele só muda essa organização. Mas o fato é que Flávio Josefo, ele já reconhecia, então, que os judeus reconheciam esses livros. E ele também afirma que desde Artaxerxes não havia sido acrescentado livros com a mesma autoridade profética desses livros que os judeus reconheciam. E o seu testemunho mostra que no final do século I, mais ou menos, o judaísmo reconhecia um conjunto de livros equivalente ao cânon hebraico, que é equivalente à nossa Bíblia protestante. E aí o que aconteceu, então? Ponto 6. Os judeus, eles começaram a se dispersar, né, para vários lugares. Veio, né, uma nova realidade, uma outra realidade, e a língua grega era uma língua muito falada. Muitos judeus, com nessa dispersão, não falavam às vezes hebraico, moravam em um lugar que só falavam grego, tinham se misturado. Veio uma tradução, que é a tradução da Septuaginta, LXX. E ela foi produzida, então, essa tradução grega. Foi uma tradução que não aconteceu no momento, ela foi assim, uma tradução que levou um tempo, tá? E segundo a tradição antiga, diz que cerca de 72 sábios participaram dessa tradução, por isso Septuaginta. Existiam alguns livros chamados de deuterocanônicos, e esses livros estavam circulando já no meio do povo. Já começavam a circular, as pessoas já liam, já estudavam esses livros. Então, na época dessa tradução aqui da Septuaginta, esses livros começaram também a fazer parte dessa tradução para o grego. Por exemplo, o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de Sabedoria, o livro de Eclesiástico, os livros de Macabeus, 1º e 2º Macabeus, o livro de Baruque, o livro de... Aí tem os acréscimos, né? E alguns acréscimos, como um acréscimo ao livro de Esther, um acréscimo ao livro de Daniel. Então, esses livros já estavam circulando. E nessa tradução, esses livros passaram a circular juntamente com a tradução grega. E eram lidos por muitos judeus. E durante algum tempo, esses livros estavam junto do cânon judeu. Muitos utilizavam esse cânon durante muito tempo. Então, a igreja primitiva, por exemplo, que é a igreja que inicia, né? A igreja primitiva, utilizava a tradução da Septuaginta. Então, utilizava a tradução com esses livros. Dá um total, se eu não me engano, de 46 livros.
Entretanto, não é só porque ela foi utilizada, né, durante muito tempo, não significa que houve universalmente uma aceitação desses livros todos como inspirados por Deus. E diferentes opiniões, havia embates e debates sobre esses livros nos primeiros séculos, tá? E eu vou te trazer aqui duas pessoas que participavam desse debate. Jerônimo, se você também quiser pesquisar para se aprofundar, tá, gente? Eu tô tentando dar uma pincelada, não tão superficial, mas também não tão profundo, só para você ter uma ideia de porque tem essa diferença do cânon do Antigo Testamento das Bíblias protestantes para a Bíblia católica. Eu só quero te dar uma base para você entender isso, tá? Se você quiser se aprofundar, você se aprofunda, você estuda mais a vida dessas pessoas, você estuda a Septuaginta, as traduções, os concílios, mas aqui eu só quero te dar uma base para você entender, tá? Bom, Jerônimo, ele no final do século, vou botar aqui, do século IV, ele traduziu a Bíblia para o latim. É uma tradução chamada de Vulgata, a Vulgata Latina. E nessa tradução, ele fez diretamente do hebraico. E aí ele distinguiu os livros do cânon hebraico dos demais livros encontrados na Septuaginta. Jerônimo, ele preferiu o texto hebraico para definir o cânon, embora ele tenha traduzido também os deuterocanônimos por orientação da igreja, mas ele preferia traduzir lá do cânon hebraico. Já Agostinho, por outro lado, ele defendia a autoridade e o uso da Septuaginta, que inclui e aceitava esses livros deuterocanônimos como parte da escritura usada pela igreja. Essa diferença mostra que o tema ainda era debatido pela igreja antiga. E aí o tempo foi passando. E nós chegamos no ponto 7 da aula, numa figura chamada de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi quem fez a reforma protestante. E nessa reforma protestante, ele decidiu seguir o cânon hebraico. Martinho Lutero tomou a decisão, não vou entrar em reforma protestante também, tá? Mas ele tomou a decisão de, a partir daí, seguir o cânon hebraico. Mas ele também não tirou os livros deuterocanônimos inicialmente, tá? Martinho Lutero não decidiu não utilizar os livros deuterocanônimos. Ele seguiu o cânon hebraico na Bíblia. Só que o que ele fez? Ele colocou numa seção separada esses livros. Esses 7 livros aí, os deuterocanônicos. Então, as Bíblias que começaram a circular, decorriam de Lutero, eles começaram a ter os livros, uma seção separada, uma seção à parte, tinha os livros deuterocanônicos. Lutero escreveu que esses livros, os deuterocanônicos, ele falava que esses livros eram úteis para leitura, mas não deviam fundamentar doutrinas. Não deviam fundamentar doutrinas. Então, embora fossem úteis para a leitura, o que vinha deles não era fundamento para a doutrina, no mesmo nível da escritura canônica. Então, durante cerca de 2 séculos, muitas Bíblias protestantes continuavam imprimindo. Eles viam entre o Antigo e o Novo Testamento. Só mais tarde, então, por até a influência das sociedades bíblicas, muitas edições protestantes deixaram, então, de imprimir os livros deuterocanônicos e seguindo só fielmente o cânon hebraico. O cânon protestante, vou botar aqui o cânon do Antigo Testamento protestante, que tem 39 livros, que segue o cânon hebraico e que não inclui os livros deuterocanônicos. E nós temos o cânon do Antigo Testamento católico, que é composto de 46 livros, e inclui os livros deuterocanônicos que são presentes na tradição da Septuaginta. E que foram reafirmados na Igreja Católica como canônicos no Concílio de Trento. Concluir a nossa aula, eu quero fazer um quadro, vou deixar um print para você aí, mas eu quero fazer um quadro comparativo do cânon hebraico. Eu já vou deixar até ele aí em forma de imagem, depois você dá um print, separa a tela se você quiser ter para você.
Tô colocando ele aqui no cantinho, tá? No cantinho aqui, tá aí o nosso quadro comparativo. Bom, o cano hebraico tem 24 livros. O cano protestante tem 39 livros. É a mesma mensagem, ou seja, o mesmo conteúdo. Aqui, os livros são agrupados. Eu já vou te falar como aconteceu isso, como eles são agrupados, tá? Aqui, os livros são separados. A divisão aqui é a Torá, os profetas e os escritos. A nossa divisão é o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Aqui não inclui os deuterocanônicos. Na nossa também não inclui os deuterocanônicos. Tá? Então, esse é o quadro comparativo entre o cânon hebraico e o cânon protestante. Bom, só para você entender como dá os 24, tá? Nós temos 2 livros de Samuel, né? 2 livros de Samuel. Eles têm um só livro. É o mesmo conteúdo, mas é em um só livro. Oi? Em um só livro. Nós temos os 2 livros de Reis. Eles têm o mesmo conteúdo, mas num só livro. Nós temos 2 livros de Crônicas. Eles têm o mesmo conteúdo, mas é um só livro, não é separadinho. Nós temos os 2 livros. Nós temos 2 livros, um chamado Esdras e o outro chamado Neemias. Eles têm esses 2 livros, mas lá no cânon deles, eles formam como um livro só. E nós temos os 12 profetas menores. São 12 livros na nossa Bíblia, né? Os profetas menores. Lá eles não dividem em 12. Eles têm só um livro que inclui todos os 12 profetas menores. Então, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, esses 12 profetas menores no cânon hebraico formam um só livro, mas é o mesmo conteúdo, tá? E os demais livros do Antigo Testamento, que são 19 livros que estão faltando aqui. Então, 19, 20, 21, 22, 26, 24. Por isso que eles têm 24 livros, mas são exatamente iguais aos nossos 39. Tá ok? Então, a gente conclui a nossa aula. Mostrei para você a formação do Antigo Testamento. Ele foi um processo histórico, foi conduzido ao longo de muitos séculos. A revelação começou de forma oral, depois foi registrada ou escrita, né, por ordem de Deus. Foi preservada pelos sacerdotes, os levitas, os escribas. Foi fortalecida após o exílio pelo trabalho de Esdras. Foi reconhecida de forma progressiva pelo povo de Israel. Na época de Jesus, o conjunto da lei, dos profetas, dos escritos já era amplamente aceito. E a Septuaginta ampliou esse alcance das escrituras entre os judeus de língua grega. Isso influenciou profundamente também a igreja primitiva. E veio também vários debates, então, a partir daí, sobre os livros deuterocanônicos. Séculos depois, com a Reforma Protestante, veio a adoção do cânon hebraico para o Antigo Testamento. E a Igreja Católica manteve os deuterocanônicos em seu cânon. E este panorama mostra que a formação do cânon foi um processo de reconhecimento, de preservação, mas, acima de tudo, da revelação divina ao longo da história. Não foi uma decisão tomada de uma única vez por uma única pessoa. Foi Deus preservando a sua palavra. E na próxima aula, a gente vai falar sobre a formação do cânon do Novo Testamento. E eu espero que você, qualquer dúvida, aí nos nossos comentários. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.